Existe dentro de você uma força que quer crescer, evoluir e alcançar algo maior, mas existe também um mecanismo silencioso que entra em ação exatamente quando você está prestes a avançar. Esse mecanismo não é falta de disciplina, nem simples preguiça, é um padrão inconsciente que foi criado para proteger você em algum momento do passado e que hoje continua operando como se aquele contexto ainda existisse. A autossabotagem nasce desse descompasso entre quem você se tornou e os sistemas internos que ainda funcionam com base em versões antigas da sua realidade. Ao contrário do que parece, a sombra não atua de forma aleatória. Ela segue padrões muito específicos e previsíveis, geralmente aparecendo quando há possibilidade de crescimento real, exposição ou mudança de identidade. Sempre que algo começa a dar certo, surge uma tensão interna que leva à procrastinação, à desistência ou à criação de problemas desnecessários. Isso acontece porque evoluir exige abandonar uma versão antiga de si mesmo, e essa transição é interpretada pelo cérebro como risco, não como oportunidade. Integrar a sombra não significa eliminar esses impulsos, mas desenvolver consciência suficiente para não ser conduzido automaticamente por eles. O primeiro passo, portanto, é observar com precisão os momentos em que o padrão se manifesta. Isso exige uma atenção ativa ao próprio comportamento, sem justificativas ou racionalizações. Quando você começa a perceber exatamente em que ponto a sabotagem surge, você interrompe o piloto automático e cria um espaço entre o impulso e a ação. A partir dessa observação, torna-se possível identificar os gatilhos emocionais que sustentam o comportamento. Toda autossabotagem está ligada a um medo específico, e muitas vezes esse medo não é o fracasso em si, mas o que o sucesso representa. Crescer implica ser visto, assumir responsabilidades maiores, lidar com expectativas externas e sustentar uma nova identidade. Para muitas pessoas, isso é mais ameaçador do que permanecer na zona de conforto, mesmo que essa zona seja limitada ou insatisfatória. Uma forma prática de acessar esse conteúdo é por meio da escrita guiada. Ao colocar no papel perguntas como o que realmente mudaria na minha vida se eu tivesse sucesso ou quem eu precisaria deixar de ser para alcançar o próximo nível, você começa a trazer à superfície respostas que normalmente ficam escondidas. O desconforto que surge nesse processo não é um sinal de erro, mas um indicativo de que você está tocando em estruturas profundas do seu comportamento. É nesse ponto que a sombra deixa de ser abstrata e passa a se revelar de forma concreta. Com esse nível de clareza, o próximo passo é agir de maneira diferente, ainda que em pequena escala. Em vez de tentar eliminar completamente o impulso de sabotagem, o foco deve ser quebrar o padrão automático. Isso pode ser feito com ações simples, como continuar por mais alguns minutos quando surgir a vontade de desistir ou enfrentar de forma mínima aquilo que você tende a evitar. Essas pequenas rupturas são fundamentais porque reprogramam gradualmente a resposta do seu cérebro, mostrando que o desconforto não representa uma ameaça real. Outro recurso importante é dar voz à própria sombra, permitindo que esses pensamentos sejam expressos sem filtro. Ao escrever como se essa parte de você pudesse falar livremente, surgem padrões de pensamento que revelam a lógica interna por trás da autossabotagem. Muitas dessas ideias estão relacionadas à tentativa de evitar dor, rejeição ou frustração, o que reforça a compreensão de que a sombra não atua como inimiga, mas como um sistema de proteção desatualizado. O processo de integração acontece quando você deixa de reagir automaticamente a esses conteúdos e passa a utilizá-los como fonte de informação. A resistência deixa de ser um obstáculo e passa a indicar exatamente onde existe potencial de crescimento. Em vez de fugir do desconforto, você aprende a interpretá-lo como parte natural da expansão pessoal. Com o tempo, essa mudança de postura altera a relação que você tem consigo mesmo. A autossabotagem perde força não porque desaparece completamente, mas porque deixa de controlar suas decisões. Você se torna capaz de reconhecer o impulso sem se identificar com ele, o que permite agir com mais consistência e consciência. No fundo, o que mantém muitas pessoas presas não é incapacidade, mas uma tentativa inconsciente de se proteger de experiências que já não representam perigo real. Quando essa proteção excessiva é reconhecida, ela deixa de ser necessária,
e o comportamento começa a se reorganizar de forma mais alinhada com quem você deseja se tornar. Esse processo não acontece de forma instantânea, mas é progressivo e cumulativo, e cada pequena mudança reforça uma nova direção. Parar de se sabotar, portanto, não é uma questão de força de vontade isolada, mas de consciência aplicada de forma prática. É aprender a identificar padrões, compreender seus gatilhos e, principalmente, agir de maneira diferente mesmo diante do desconforto. A partir do momento em que você faz isso repetidamente, aquilo que antes parecia um ciclo inevitável começa a perder consistência, abrindo espaço para um novo padrão, mais coerente com o seu potencial real.